Fala galera, tudo bem? Eu sou a professora Paula e essa é a hora do... Pessoal, eu falei para vocês que a gente ia ver sobre a circunferência trigonométrica. Então, hoje eu vou apresentar para vocês o que é a circunferência trigonométrica, algumas propriedades dela e como a gente vai usar. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, a circunferência trigonométrica é uma circunferência... Ah, vá, você jura? Exatamente, é uma circunferência. Uma circunferência de centro em 0, 0 e raio 1. Então, esse raio aqui, ó, essa medida aqui vale 1. Então, a circunferência de centro em 0, 0, raio 1. Beleza. Mas, Paula, você falou que a circunferência era uma circunferência trigonométrica, então vai ter alguma coisa a ver com trigonometria, né? Exatamente. Não vou falar ainda para vocês como que vai estar a trigonometria exatamente nessa circunferência. Ela está em cima de dois eixos, como se fosse o plano cartesiano. Então, ela vai ter 4 quadrantes, assim como o plano cartesiano também. Essa primeira parte vai ser o primeiro quadrante. Então, no primeiro quadrante, assim como no plano cartesiano, a gente tem o eixo x positivo e o eixo y também positivo. O segundo quadrante, eu vou ter o eixo x negativo e o eixo y positivo. O terceiro quadrante, ele vai ter tanto x quanto o y negativos. E o quarto e último quadrante, eu vou ter x positivo e y negativo. Então, essa é a divisão da minha circunferência trigonométrica. 4 quadrantes, e a gente vai ver mais para frente o que são cada um dos eixos, o que é o eixo x, o que é o eixo y. Por enquanto, eu vou mostrar para vocês onde estão os ângulos. Trigonometria tem muito a ver com ângulo, né? Então, como que eu encontro um ângulo aí dentro dessa circunferência? Vamos lá. Vamos supor que eu pegue um ponto dentro da minha circunferência. Então, esse ponto ele vai estar passando pela minha circunferência, ele pertence à circunferência. Se eu ligar esse ponto até o ponto 0, 0, que é o centro da circunferência, ele vai me dar um ângulo. Então, eu vou ter um ângulo entre esse segmento que está ligando o ponto ao centro da minha circunferência e o eixo x. Vamos supor que esse ângulo seja 50 graus. Então, a gente toma como a origem dos meus ângulos como o eixo x. Então, esse ponto aqui, ó, no eixo x, seria o ângulo 0 graus. Esse ponto aqui seria o ângulo 50 graus. E assim por diante. Então, a partir daqui do 0 graus, rodando no sentido anti-horário, eu vou ter, então, os meus ângulos aumentando até chegar aqui de volta no 360 graus. Que é o mesmo ponto que o 0, né? Porque ele vai completar a volta inteira e chegar no ponto 0 de novo. Tá, beleza. Então, aqui no primeiro quadrante, eu vou de 0 até 90 graus. O ângulo de 90 graus, ele não pertence a nenhum quadrante. Ele não está nem no primeiro e nem no segundo, ele está entre os dois. Então, aqui no primeiro quadrante, eu posso ir até 89,999999 graus. O segundo quadrante, ele vai de 90 graus até 180. Então, esse ponto em cima do eixo x, do outro lado, ele vai valer 180 graus. O ponto 180 graus também não pertence a nenhum quadrante, ele não está nem no segundo e nem no terceiro, ele está ali no meio dos dois. O terceiro quadrante, ele vai então do 180 até o 270 graus. O 270 também não pertence a nenhum quadrante, ele não está nem no terceiro e nem no quarto. Então, ó, repara que na verdade o segundo quadrante vai de 90,00001 até 179,9999. E o quarto quadrante, ele vai depois do 270 até o 360, fechando a nossa volta. 360 é o mesmo ponto que o 0 e ele também não pertence a nenhum quadrante. Agora, nós vamos fazer o seguinte. A gente pegou um ângulo do primeiro quadrante, né? Os 50 graus. Esse ângulo de 50 graus, ele vai ter um correspondente em cada um dos quadrantes. Olha só, se eu saio do ângulo de 50 graus, traço uma paralela ao eixo x, até chegar do outro lado, eu vou ter um correspondente desse ângulo de 50 lá no segundo quadrante. Tá vendo que no eixo y, ó, o valor deles é o mesmo. Eles vão cruzar o mesmo ponto no eixo y. Então, eu preciso saber quem que é esse cara que está aqui, ó. Quem que é o correspondente do 50 lá no segundo quadrante.
Lembra que o nosso ângulo ele saía lá do eixo X, aqui do zero, e ia até o ponto, né? Então, aqui, ó, ele representaria esse ângulo aqui. Quem será que é esse cara? Tá vendo que, ó, se ele continuasse aqui, ele seria 180 graus, né? Se ele fosse até a outra extremidade do eixo X. Mas ele não vai tudo isso. Agora, esse ângulo aqui, ó, observa esse ângulo e esse daqui, que é o ângulo que a gente já tinha, que era o de 50 graus. Tá vendo que eles têm a mesma medida? Se eu invertesse essa circunferência e chamasse aqui de zero e caminhasse nesse sentido, esse daqui seria o meu 50 graus, não seria? Então, esse ângulo também vale 50 graus. Só que o nosso sentido é o contrário e o nosso zero está aqui. Esse ângulo ele está no segundo quadrante, então ele é mais do que 90. Então, esse pedaço aqui, ó, valeria 50 graus, que é exatamente o que falta para o 180. Ó, se eu pegar os 180 graus e tirar essa parte aqui, vai me dar justamente esse cara que eu quero descobrir. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar os 180 e vou tirar os 50 graus. Então, no segundo quadrante, o meu representante do ângulo de 50 graus é os 130 graus. Essa é uma regrinha que a gente usa para calcular todos os ângulos correspondentes no segundo quadrante. Então, se eu tenho um ângulo lá no primeiro quadrante, eu consigo calcular qualquer um correspondente a ele no segundo. Como? Faço 180 menos o ângulo do primeiro quadrante. Então, já calculamos o nosso correspondente no segundo quadrante, vamos agora calcular o correspondente do terceiro quadrante. Vamos traçar aqui agora uma paralela ao eixo Y, saindo do ângulo de 130. Então, esse vai ser o meu correspondente de 50. Olha só o que acontece. Se eu continuar essa reta que está vindo do 50 até o 00, ela vai chegar justamente nesse ponto que eu tracei a paralela ao eixo Y. Então, ó, esse daqui vai ser o meu correspondente do ângulo de 50 graus lá no meu terceiro quadrante. Então, agora o meu ângulo, ó, ele vai sair daqui, do eixo X, e vai até o terceiro quadrante. Esse ângulo é grande, hein? A gente vai calcular ele. Olha esse ângulo aqui, ó, do eixo X até essa reta, que é o que eu quero descobrir, esse ângulo. Tá vendo que ela é oposta pelo vértice com o nosso primeiro ângulo lá do primeiro quadrante? Ó o ângulo do primeiro quadrante aqui, ó. Tá vendo? Esses dois ângulos, eles têm um vértice em comum e eles têm duas retas opostas pelo vértice. Então, esse ângulo aqui também vale 50 graus, tá? Esse pedacinho aqui, ó. Só que esse ângulo que eu quero calcular, ele não vai valer 50 graus porque ele tá no terceiro quadrante. Ele é um correspondente do 50, mas ele não vale 50. Se ele tá no terceiro quadrante, ele é maior do que 180. Tá vendo esse ângulo aqui em verde, ó? Que é o que eu quero calcular ele inteiro. Ele vai ser o 180 até aqui, mais esse pedacinho aqui, que é o que vale 50, porque é oposto pelo vértice com o outro. Então, para eu calcular do terceiro quadrante, eu vou fazer 180 graus mais 50 graus. No segundo quadrante, eu fiz 180 menos 50. No terceiro, eu faço 180 mais 50. Então, esse ângulo correspondente no terceiro quadrante vale 230 graus. Então, para eu calcular um ângulo correspondente no terceiro quadrante, eu sempre vou fazer 180 mais o ângulo do primeiro quadrante. Agora, a gente vai para o quarto e último quadrante. Então, tem duas opções aqui. Eu posso ou prolongar essa reta dos 130 graus, e aí eu vou achar o correspondente aqui no quarto. Ou eu venho aqui do 230, traço uma paralela ao eixo X. E aí eu acho esse ponto, que é o que eu quero descobrir. Quem é esse ângulo? E observem que ele é a continuação da minha reta do ângulo de 130. Olha um detalhe interessante que eu estava deixando passar despercebido. Falei só do primeiro aqui, ó. Esse ângulo de 130, ele vai ter o mesmo valor no eixo X que o ângulo de 230. E esse valor do eixo X, do ângulo de 130 e de 230, vai ser o mesmo valor do ângulo de 50, só que negativo. Então, eles têm valores no eixo X opostos, um é positivo, o outro é negativo, com o mesmo valor numérico,
E aqui, ó, no eixo Y, o ângulo de 230 vai ter o mesmo valor do eixo Y, desse ângulo do quarto quadrante, que a gente vai descobrir quem que é, que também é menos esse valor aqui do ângulo de 50. Então, tá vendo que todos eles têm relação com o ângulo de 50. E é isso que vai ajudar muito a gente nos exercícios. Por quê? A gente conhece as relações trigonométricas de ângulos do primeiro quadrante. Porque a gente não consegue construir um triângulo retângulo que os ângulos sejam maiores do que 90. Só que esses ângulos que são maiores do que 90, eles têm seno, eles têm cosseno, eles têm tangente. Então, é isso que a gente vai ver aqui. O seno, o cosseno e a tangente de ângulos até maiores do que 90. Beleza, vamos calcular aqui no quarto quadrante quem é esse ângulo correspondente ao ângulo de 50. O nosso ângulo, então, ó, ele começa aqui no eixo X e ele vai dar essa voltona toda aqui, quase completando os 360 graus. Quanto que falta para dar 360 graus? Olha esse ângulo aqui, que é o ângulo que falta para dar 360. Ele é oposto pelo vértice com esse daqui, ó, que era exatamente aquele de 50 graus que a gente viu, lembra? Para calcular no segundo quadrante, a gente usou esse ângulo aqui, que ele era de 50 graus. Então, quanto que falta para dar uma volta completa? Falta 50 graus. Então, eu vou fazer os 360 graus menos os 50 graus, que é o que falta. Então, 360 graus menos 50 graus, eu tenho, então, 310 graus. Então, esses são todos os ângulos correspondentes do ângulo de 50 graus em cada um dos quadrantes. Vou colocar aqui uma imagem mais bonitinha, mais certinha, que eu fiz no GeoGebra para vocês visualizarem bem e ver que realmente é isso que acontece. Então, olha só como é que fica os 4 ângulos bonitinhos, desenhadinhos aí para vocês em cada um dos quadrantes. Então, se no primeiro quadrante ele valesse 50 graus... eu calcularia no segundo quadrante ia dar 130, no terceiro ia dar 230 e no quarto 310. Tá vendo que dá para enxergar certinho aqui, ó, que esse ângulo é a mesma medida que esse, que é a mesma medida que esse, que é a mesma medida que esse? Todos esses ângulos valeriam 50 graus. E aqui também a gente consegue enxergar bem, ó, que esse valor no eixo Y é o mesmo nos dois ângulos. Esse daqui no eixo X é o mesmo no ângulo de 50 e 310. Esse ponto aqui no eixo Y seria o mesmo que esse, só que negativo, tá vendo? Tá vendo que tem uma simetria entre eles? Então, esse ponto aqui, vamos supor que aqui seja 0,7. Então, aqui seria menos 0,7. Uma suposição, tá? Não é esse valor. Aqui, vamos supor que aqui seja 0,6. Então, esse ponto aqui seria menos 0,6. Então, no eixo X, o 130 e o 230 teriam o mesmo valor, porque eles são correspondentes. Então, a gente vai ver que para cada ângulo, eu vou ter mais 3 correspondentes, um em cada quadrante, que vai ter uma relação entre os valores do eixo X e do eixo Y. Mas quem é o eixo X, quem é o eixo Y? Que valores são esses? É isso que a gente vai ver na próxima videoaula. Vou trazer para vocês o que é esse eixo X e esse eixo Y. Quais são os valores desses eixos. Só que a gente vai ver para os nossos ângulos notáveis, tá? Que a gente já viu que são 30, 45 e 60. Por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar, comentar, curtir. E é isso, pessoal. Até mais!